Seguindo Jesus no Evangelho de Marcos. Existem pessoas que nos impressionam, não é? E existem talvez duas maneiras principais ou mais comuns de nós nos impressionarmos com as pessoas. Algumas pessoas impressionam a gente pelas palavras. Falam e falam muito bem. Outras pessoas impressionam pelo que fazem. Fazem coisas extraordinárias, não é? Se você pudesse olhar para você, o que você faz melhor? Fala ou age? O que mais impressiona as pessoas ao seu redor? E se a gente for pensar em Jesus, será que dá para definir o que é melhor nele? O falar ou o fazer? Jesus, ele era inigualável, tanto no que ele falava, nas suas palavras, tanto no que ele fazia nas circunstâncias no cotidiano. Não tinha ninguém igual na época dele, e nem depois dele. Mas nós queremos ser iguais a ele, por isso estamos seguindo. Hoje eu quero destacar duas coisas bem especiais a respeito do ministério de Jesus. Vocês já abriram em Marcos capítulo 1, versículo 21 e 28? Vocês devem lembrar que a gente começou a acompanhar Jesus quando ele saiu aqui de Nazaré e desceu até o Rio Jordão, e depois agora ele vai sair do Rio Jordão, subiu para Galileia, e hoje ele chegou na cidade de Cafarnaum. A gente está acompanhando ele no ministério dele. É apenas o começo de uma grande jornada. Seus discípulos começaram a segui-lo e nós estamos juntos. E hoje vai acontecer algo extraordinário nessa passagem que nós vamos chegar. Vamos lá então. Marcos capítulo 1, versículo 21 a 22. O que nós vamos ver, primeira coisa inigualável a respeito de Jesus é o seu ensino, que é maravilhoso. Aonde tiver vermelho, vocês leem, para me ajudar. Vamos lá. Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. A primeira parte do texto é justamente isso. No primeiro momento, a gente pode pensar que o que mais impressionava no ministério de Jesus eram os milagres que ele fazia. Imagine, você vê um leproso sendo curado na tua frente, um aleijado sem perna andando. Que coisa extraordinária, e isso enche os nossos olhos. Ele fala, Jesus era incrível porque ele fazia essas coisas. Mas não, se você ler os evangelhos, os 4, com cuidado, você vai ver que a primeira coisa no ministério de Jesus não era isso. A primeira coisa após anunciar o evangelho era ensinar. Jesus gostava de ensinar. Desde o primeiro momento ele começou a ensinar. Se você depois quiser ir lá no site da igreja para acompanhar essa mensagem, tem ela escrita. E lá eu coloquei um monte de referências só no evangelho de Marcos que mostra Jesus ensinando, ensinando, ensinando. Foi o que ele mais fez. A prioridade dele era ensinar. Jesus se dedicou ao ensino de 12 homens, aonde ele investiu a maior parte do seu tempo. Ele escolheu 12 para ficar perto dele, para ele poder ensinar. O dia inteiro, dormia junto, acordava junto, comia junto, e Jesus aproveitava as oportunidades para ensinar. 3 anos de sua vida investida no ensino desses 12 de maneira especial. Além deles, Jesus ensinava as pessoas comuns, de maneira coletiva. Não foi nenhuma ou 2 vezes que apareceu uma multidão, como está escrito lá em Marcos 6, 34, 35. E quando aparecia uma multidão, Jesus começava a ensinar, e algumas vezes até esquecia da hora. Como nesse texto que está aí, Marcos 6, 34 e 35. Jesus resolveu fazer uma trégua com seus discípulos e descansar um pouco, pegou o barco, atravessou o lago para ir para um outro canto, um lugar deserto, sem ninguém. As pessoas descobriram para onde ele ia, deram a volta a pé, e quando Jesus desembarcou, as pessoas estavam lá, sedentas. E ele olhou, parecia ovelha sem pastor. O que ele começou a fazer? Curar os enfermos? Não, começou a ensinar. E foi ensinando, foi falando e falando, até que alguém falou, Jesus, tem misericórdia desse povo, eles vieram a pé para cá. Está ficando tarde, eles vão ficar com fome. Onde que eles vão comprar comida? Vamos despedir para dar tempo deles irem embora. E aí vem aquela história que todo mundo conhece, quando Jesus multiplica os pães. Mas ele gastou horas ensinando, ensinava as multidões. Além de ensinar as multidões,
Jesus começou o seu ministério ensinando, lá em Mateus 4:23, Lucas 4:15, fala a mesma coisa. Ele começou ensinando, não por outra forma, mas com ensino. Outra coisa, ele continuou ensinando após a ressurreição. Jesus ressuscitou dentre os mortos, ficou 3 dias morto, enterrado. No terceiro dia ele ressuscitou, e após ressuscitar ele começou a encontrar com os discípulos de novo. Aí eu pergunto, adivinha o que ele fazia quando ele encontrava com os discípulos? Vocês já pegaram, não já? O que ele fazia? Ensinava. Lucas 24:27, para quem está achando aí que não é verdade, lê lá. Ele ensinava. Ressuscitou dos mortos, vão fazer o que agora? Voar? Não, vou ensinar. E ensinava. Ele, antes de morrer, uma das últimas conversas que ele teve com seus discípulos, ele prometeu que ia enviar o Espírito Santo para continuar ensinando seus discípulos depois que ele fosse assunto aos céus. E ele mandou. Porque depois que ele foi, ele falou, não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai ensinar vocês, vai lembrar de vocês de tudo que eu ensinei. Está lá em João 14, versículo 26. Jesus parece que tinha uma coisa com esse negócio de ensinar, vocês não acham não? Gastou muitas horas ensinando, mandou o Espírito Santo para ensinar depois que ele foi. Jesus gostava de ensinar. Mas Jesus não era o único que ensinava na época dele. Havia outras pessoas que se ocupavam do ensino também. Muitas pessoas se ocupavam dos ensinos. Aqui no texto que nós lemos, a Bíblia fala dos mestres da lei. Em outros evangelhos cita os escribas, os fariseus e os saduceus. Esses eram os mestres da época, o povo que todo mundo parava para ouvir. E eles também viviam de ensinar. Só que com uma diferença. Para dar peso ao seu ensino, eles citavam grandes intérpretes, grandes rabinos do passado, porque eles mesmos não tinham nenhuma autoridade no que eles ensinavam. Eles mesmos não sabiam o que estavam falando, então eles citavam alguém mais importante para dizer, olha, o que eu estou falando é verdade. Sabe por quê? Fulano disse. Não porque eu sei, mas porque fulano disse. Quando as pessoas ouviram Jesus falando, eles perceberam que Jesus era diferente. Vamos voltar no texto lá. Vale a pena a gente voltar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Esses mestres da lei sofreram muitas advertências da parte de Jesus. Se você ler Mateus capítulo 23, você se assusta. Quem está acostumado com Jesus cheio de amor e palavras doces, na hora que lê o Mateus 23, fica assim, opa, quem que é esse Jesus aqui? Porque ele fala, ai de vocês, mestres da lei, vocês não entram, nem deixam ninguém entrar. Vocês são arrogantes, mas são hipócritas, vocês não vivem o que vocês pregam. E ele chama a atenção desse povo. Mesmo o povão, quando ouviu Jesus ensinando, notou uma diferença. Jesus ensinava com autoridade, enquanto aqueles mestres da lei falavam, mas não tinham autoridade. Como desenvolver-se como Jesus para falar com autoridade? Como que a gente pode imitá-lo e ser igual a ele? Será que existe uma maneira? O ensino de Jesus era maravilhoso, porque era diferente desse ensino hipócrita e arrogante dos fariseus, dos escribas. Era maravilhoso porque era diferente das palavras vazias dos outros professores. Mesmo hoje não é difícil encontrar mestres que dão importância a coisas secundárias e criam um monte de tradições humanas e vazias sem sentido. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, 3 e 5 está escrito isso. Você já ligou a TV e teve a impressão de estar ouvindo nada com nada? Alguém abriu a Bíblia e falou, terminou de falar, você falou, o que ele falou mesmo? Nada com nada. Tem gente que gasta horas e horas em discussões vazias sobre coisas que importam muito pouco. Por exemplo, tem alguns que querem convencer que a gente não pode chamar Deus de Deus, você tem que chamar Ele pelo nome dEle. E o nome dEle é? Como dizem por aí? Jeová. Sabia que isso não é bem verdade? Mas o que importa? Se é Jeová, Yahvé ou chamar Deus? Qual que importa o nome dele?
Que me digam. Quanto importa? Não é tão importante, desde que a gente busque o Deus verdadeiro. Mas tem gente que faz uma confusão e fala e cria tradição, coisa vazia a respeito de nada. Jesus era diferente porque havia coerência entre o que ele falava e o que ele vivia. Ele tinha uma vida piedosa e o povo reconhecia, se enchia de esperança. Enquanto aqueles que falam do que não sabem, que têm hipocrisia, gera frustração, desconfiança e desprezo. Como que Jesus conseguiu se desenvolver para ter esse tipo de ensino? Eu vou falar rapidamente. Primeira coisa, meditação. O que está escrito entre parênteses aí? Lanche rápido. Meditação é lanche rápido. Sabe o que é meditação? Deixa eu te falar rapidinho. Você precisa de Deus na sua vida. Rapidamente, você tem 10 minutos. Você abre a Bíblia e medita num texto qualquer. Certo? Lanche rápido. É gostoso? Muito bom, não é? Finalzinho da tarde, você saiu do trabalho, passou na padaria, pegou aquele pão francês fresquinho, levou para sua casa. Além da manteiguinha, você levou um presunto e um queijinho. Tirou lá a misteira do armário, ligou na tomada, né? E como estava muito calor, você também comprou a Coca-Cola. Isso é gostoso ou não é? É gostoso, é bom, nutre a gente. Meditação é como lanche rápido, é rapidinho. Você abre um texto, o que Deus está falando para mim? O que Deus está falando ao meu coração? E você come aquelas palavras como lanche para você, rapidinho. Só que a gente sabe que na nossa vida física, não dá para viver só de lanche rápido, dá? Pão, presunto, queijo, Coca-Cola de manhã, pão, presunto, queijo, Coca-Cola na hora do almoço, pão, presunto e queijo na hora do lanche da tarde, pão, presunto e queijo na hora da janta. Quantos dias você fica de pé com essa comida aí? Daqui a pouco, se você trabalha fazendo força, você vai estar todo fracote, todo desconcentrado, porque o teu corpo precisa muito mais do que um lanche rápido. Além do lanche rápido, a gente precisa do quê? De uma refeição elaborada. Do que nós estamos falando? Aqui no Brasil isso tem um nome. O que é? Arroz com feijão. Mais uma guarnição, uma carninha, não é isso? É isso mesmo. Tem que ter isso aí. A saladinha lá. Essa que é a comida que sustenta a gente. Eu falo isso, algumas pessoas já olham para os outros, já ficam todos animados, né? Porque falou em comida, aí já lembro de casa, já lembro da cozinha, já lembro que já são 7h52, daqui a pouco dá para, né? Comer uma coisinha. Refeição é muito importante. Às vezes eu estou na correria do dia a dia e eu faço lanche rápido. Daqui a pouco eu não consigo me concentrar para fazer as minhas coisas. O que está acontecendo comigo? Parece que eu não estou funcionando. O que é que aconteceu? Você não comeu direito, Edinho. Nós, meus irmãos, precisamos de meditação, que é o lanche rápido. Mas além de meditação, a gente precisa de estudo. Jesus meditava na palavra, mas Jesus também estudava a palavra. Estudo não é algo rápido que eu pego, abro a Bíblia e faço. Estudo é algo que precisa ser elaborado, com cuidado. Eu preciso de tempo para poder estudar. Você tem que tomar cuidado com a sua saúde, com a sua dieta espiritual. Como é que anda ela? Tem lanche rápido, que tem o seu lugar, e tem refeição elaborada, que é estudo. Deixa eu explicar melhor o que é isso. Estudo é quando você lê a Bíblia não somente querendo algo rápido, mas querendo tirar tudo que o texto tem. E você lê fazendo perguntas. Quem disse? Para quem disse? Por que disse? O que significa? Como isso se aplica à minha vida? Já não dá para fazer em 2 tempos. Talvez você tenha até que pedir ajuda para o pastor, ou para alguém mais instruído, ou então você tem que ir na biblioteca pegar um livro para te ajudar a entender. Estudo geralmente não é um texto pequeno, mas um livro completo. Eu vou estudar o livro de Tessalonicenses, significa que eu vou lê-lo durante um mês e estudar depois o resto do ano. Quem sabe no final do ano eu sei tudo sobre Tessalonicenses, aí eu estudei. Não é mais ou menos assim que acontece lá fora? Quando você quer passar no concurso? Né, Choquita? Quando a gente quer passar no concurso, a nossa escrivaninha, ela fica cheia de uns livros, principalmente quem é da área do direito, com os livros desse tamanho assim? Tá bom? Não estou exagerando não, né?
Quando você quer passar no vestibular, você enche com a coleção de apostilas do cursinho, não é? E quando é para ter saúde espiritual e enfrentar as lutas e ter sabedoria para viver, é a mesma coisa. Eu preciso ter refeições elaboradas, eu preciso estudar a palavra de Deus, porque ela vai me ajudar a vencer. Então tá, meditação, estudo, mas está faltando alguma coisa aqui para ter saúde. Aqui, se a gente fizer só isso, a gente só engorda. Não é? Todo dia, lanche rápido, refeição elaborada. Lanche rápido, refeição elaborada. Qual que é o resultado disso depois de um mês? Não olhem para ninguém, não olhem. O resultado disso depois de um mês é que você está gordinho. O que está faltando aqui? Ação, está faltando exercícios, está faltando gastar. E eu chamo isso de aplicação na vida. Tem gente que medita, que estuda, mas nunca coloca em prática. Então eu preciso meditar, eu preciso estudar, mas além de tudo eu preciso acrescentar, colocar em prática. Qual que é o segredo de Jesus para ser tão desenvolvido, para falar com tanta autoridade, que as pessoas olham para ele e ficam boquiabertos, admirados? É porque ele meditava, ele estudava, ele aplicava na sua vida, e isso fez uma imensa diferença, que todo mundo olhava e percebia, uau! Como esse cara fala bem, como o seu ensino é prático, como faz diferença para a nossa vida. Ele fala não como os outros, ele fala como alguém que sabe do que está falando, e de fato ele sabe, porque ele já aplicou, ele viveu. Se a gente for para a Bíblia, a gente vai perceber que Jesus diz assim: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. E ele viveu tudo aquilo, se dedicou a tudo que ele ensinou. Como anda a sua dieta espiritual? É bem complicado isso, viu? Tem gente que sobrevive com uma refeição por dia, que é a papinha que eu dou aqui de domingo de manhã, ou domingo à noite. Mas não pode ficar só na papinha, tem que começar a comer por si só. Vamos lá. Continuando. Jesus se destacava não só pelo que ele falava, mas também pelos feitos surpreendentes. A continuidade do texto lá em Marcos 1, 23 a 25. Vem comigo. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele. Repreendeu-o Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Mais um pedacinho. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Acho fenomenal tudo isso aqui, não é não? Imagine você que, olha, o texto começou dizendo: assim que chegou o sábado, Jesus foi para a sinagoga. Eu até esqueci de falar isso, vale a pena voltar. Assim que começou o sábado, assim que chegou o sábado, Jesus parece que estava contando os dias para chegar o sábado. E sábado naquela época era o dia do culto, era o dia que quem queria Deus ia para a sinagoga, o lugar onde se falava de Deus, o único lugar que tinha um exemplar da Bíblia, pelo menos do Antigo Testamento, aonde alguém podia ler. Chegou o sábado, primeiro sábado dele estava na cidade de Cafarnaum, ele foi para a sinagoga, porque ele já não aguentava mais esperar. Você pode ouvir por aí dizer que a igreja não é importante. Para quem não é importante? Para Jesus era. Jesus queria estar onde as pessoas estavam buscando a Deus, estavam. Jesus foi para a sinagoga onde essas pessoas se reuniam. E ele chegou lá e começou a ensinar, tudo maravilhoso, todo mundo boca aberta olhando, quando de repente um homem se levanta, possuído, gritando e perguntando: o que você está fazendo aqui? Imagina se isso acontece agora dentro da igreja. Alguém levanta gritando comigo: o que você está falando? Vocês já iam olhar assim, né? Ih, azedou, quem vai fazer alguma coisa? Não é? Imagina a cena comigo. Chega alguém ali gritando pela porta: ei, o que você veio fazer aqui? Tem algum problema comigo?
Com certeza alguém já teria olhado lá para o Cícero, assim. Ou então para o Jefferson, que é fortão ali. Quem vai fazer alguma coisa? Criou o maior climão lá na hora. Eu imagino o povo que estava boca aberta, ficou mais boca aberta. Quem é esse que consegue falar numa hora dessa, ainda gritando e chamando a atenção de Jesus? E não era uma pessoa normal, eles reconheceram logo o estado da pessoa, ela estava possuída por um espírito. Gente, a Bíblia diz, eu acredito na Bíblia, isso acontece. Existem sim demônios, que são anjos caídos, né? Se rebelaram contra Deus. E eles gostam, têm uma missão toda especial para atrapalhar a obra de Deus, oprimindo as pessoas. E eles oprimiam um homem. E outra coisa interessante é que essa pessoa está lá, na sinagoga, aonde se fala de Deus. Está lá, participando de tudo, quando de repente ela fica possessa. Quem foi que convidou o demônio para essa reunião aí? Quem foi? Quem foi que passou na casa dele e falou, vem aqui para o culto? Gente, o demônio foi entrão e inconveniente, como sempre é. Lembra de Jesus? Ele foi cheio do Espírito Santo após o batismo e foi induzido, atraído para o deserto. Lá no deserto ele jejuava e orava. Quem é que estava lá? Inconveniente de novo para atrapalhar. Quem? Satanás, para fazer o quê? Para tentar Jesus. Ele vem na onde não é chamado, na onde não é convidado. Jesus está ensinando, as pessoas estão se alimentando espiritualmente, quando de repente alguém que não era chamado, resolveu chamar a atenção para si, incomodado com o que o Jesus estava dizendo. Na primeira vista, pode parecer que ele está fazendo um favor para Jesus, mas não, ele está atrapalhando. Primeiro, Jesus estava falando, todo mundo estava prestando atenção em quem? Quando esse demônio gritou no meio, aonde que as pessoas estavam com a sua atenção agora? Hein? No demônio. Ele tirou a atenção de todo mundo de Jesus. Para piorar, o que ele falou? Deixa eu voltar lá. Versículo 24. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és. Vocês? Ele falou isso. Tu és o santo de Deus. Você é santo. Você é aquele que o povo espera. Você é o Messias. O santo de Deus. Até o momento, Jesus foi batizado e foi reconhecido por uma voz do céu que disse: esse é o meu filho. Foi reconhecido por João Batista, que também ouviu a voz, viu o Espírito descendo em cima dele, e disse para os seus discípulos: aquele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é o Messias. Fora isso, ele não foi reconhecido por ninguém. A terceira pessoa que reconhece quem ele é o... Quem foi? O demônio. Oh, meu Deus do céu. Vocês já ouviram falar que até o diabo, ele crê e treme diante de Deus? Ele crê, ele sabe o que é de Deus. Foi ele que falou. Não parece um favor? Ele está dizendo para todo mundo: esse é o santo de Deus. Quem que quer ser ajudado por Satanás? Fala para mim. Quem que aceita uma mãozinha dele? Não? Ninguém topa? Não? Estou fora. Ele está dando a mãozinha para Jesus, dizendo: é o santo de Deus. Será que era hora disso? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 16, versículo 16 a 20. Muito tempo depois desse acontecimento, Jesus estava tendo uma conversa com os discípulos. E ele perguntou para os discípulos assim: o que as pessoas dizem, ou quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos começaram a responder: eles estão dizendo que você é o profeta Elias, que você é um dos profetas, que você é isso, que você é João Batista que ressuscitou. Aí Jesus olhou para os 12 e perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E um discípulo, o mais corajoso, que sempre falava, levantou a sua voz e falou para todo mundo ouvir: Pedrão, o que ele disse? Tu és o Filho de Deus. Pedro disse isso. E Jesus elogiou ele dizendo: foi o Espírito Santo que te disse isso. Parabéns,
E você não é só Pedro, você é uma pedra com a qual eu vou edificar a minha igreja. E aí ele olhou para os 12 e falou: agora que vocês já sabem, ó, não conta para os outros, que ainda não chegou a hora. Mas na primeira reunião, quem foi que já quis estragar a hora? Eu não quero uma mãozinha do diabo de jeito nenhum, ok? Jesus exerceu sua autoridade e poder. É engraçado que esse climão todo parece que vai virar uma grande bagunça. Se entra alguém gritando aqui, eu fico imaginando para fazer essa pessoa calar a boca. Fica todo mundo preocupado. Será que o culto vai voltar a ser a mesma coisa? Será que alguém vai conseguir prestar atenção no pastor depois que alguém começou a gritar? Ou que alguém caiu aqui e começou a jogar a cadeira para cima? O que vocês acham? Vai ficar todo mundo assustado pensando: opa, acabou tudo, já era o culto. A mesma coisa deve ter acontecido dentro daquela sinagoga. Tudo em silêncio, só Jesus falando, aquele barulho, alguém gritando e falando. Como e quando vai se resolver isso? Isso se resolveu de uma forma tão rápida que é assustadora. Jesus olhou para ele e disse o quê? Num português bem polido, cala-te. Num português coloquial, não, comum, o que é? Cala a boca. E já emendou outra frase: sai dele. Duas frases pequenininhas: cala a boca, sai dele. Vamos voltar lá, vale a pena ler. O espírito imundo, o que ele fez? Sacudiu o homem violentamente e... Gente do céu, eu já vi essa cena. Foi lá em casa. Calma, vocês estão viajando, calma, eu vou explicar. Lá em casa, a gente tinha um cachorrinho que teimava ficar entrando onde não era chamado. Mas tinha alguém lá que tinha muita autoridade sobre aquele cachorrinho, o senhor Edjardes, não sou eu, meu pai. E o meu pai apenas dizia: quieto, sai. E aquele cachorro que entrou com tanta coragem, colocava o rabinho entre as pernas e saía mansinho da onde ele entrou. Aqui a gente tem um que é mais revoltoso, mas mesmo assim se submeteu, sacudiu, gritou, mas saiu. Não durou muito, não foi uma grande confusão, mas com certeza acabou o ensino de Jesus, porque agora as pessoas começaram a ficar ainda mais perplexas, assombradas e se perguntando: o que é isso que está acontecendo aqui hoje? Um novo ensino com autoridade, até os demônios se submetem, ele dá ordem e os demônios obedecem. O que está acontecendo? Quem que é esse cara? Quem é esse Jesus? E nós estamos agora participando com ele dessa cena maravilhosa. Jesus tinha muita coerência entre o que ele falava e o que ele vivia. Por isso ele tinha autoridade para poder fazer as coisas que ele fez. Jesus amava a palavra, não só admirava. Por isso ele fez tantas coisas como a gente está vendo. E para continuar, a gente quando olha para um negócio desse pensa: oh, ainda bem que essas coisas não acontecem hoje. Ainda bem que nós não temos que enfrentar situações como essa. Vem comigo lá para João capítulo 14, versículo 12. Está escrito assim, João 14, 12. Opa, tem Bíblia cantando. Vou esperar um pouquinho mais. Pronto? João 14, 12. Está escrito o seguinte: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. A obra continua, os embates e as lutas contra o mal continuam. Você decide prestar atenção no ensino de Jesus e alguém te distrai, te chama a atenção. A batalha continua. Será que Jesus continua tendo poder para vencer essa batalha? Sim ou não? Sim. Sim, continua tendo.
Será que você também não recebeu dele a autoridade para vencer essa batalha? Se nós formos sérios na nossa jornada cristã, se nós seguirmos Jesus passo a passo, quando nós enfrentarmos essas lutas espirituais, nós também vamos vencer. Isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com Paulo. Eu teria algumas histórias para contar, eu vou lembrar só de uma aqui, rapidinho. Uma vez o apóstolo Paulo estava numa ilha, pregando para o rei da ilha, falando a respeito de Jesus, que o rapaz não conhecia, e ele estava lá pregando e contando, e o rei super interessado. Mas o rei tinha um conselheiro, que era como um feiticeiro, que ficava do lado dele. E quando Paulo ensinava alguma coisa, o cara desmentia do lado, na orelha do rei. Não, que ele está falando não tem nada a ver. Ele falava outra coisa, o cara vinha e desmentia. Vinha e desmentia. Até que Paulo ficou irado. Olhou para esse cara e falou bem assim: ô Satanás, até quando você vai ficar pervertendo aqueles que estão para ouvir o evangelho? Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar cego. Por um tempo até você aprender a lição. Você sabe o que aconteceu naquele exato momento? O cara ficou cego mesmo. E precisou de ajuda para encontrar lá saída do lugar. Só depois a visão dele voltou. Qual é a promessa? Em João, capítulo 14, versículo 12. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, e outras maiores fará. Teve um outro lugar onde Paulo estava pregando, e acontecia de eles trazerem pessoas endemoniadas para Paulo, e Paulo expulsava os demônios em nome de Jesus com muita facilidade. E tinha uma família que trabalhava na cidade tirando os encostos, tirando os demônios também. Não conheciam Jesus, mas trabalhavam fazendo isso. Ganhavam dinheiro para fazer isso. Ok? Me acompanha. Só que a maneira que eles usavam demorava muito. E eles viram que Paulo era mais eficiente. Paulo mandava em nome de Jesus, os demônios, pum, lascava fora. E eles falavam: nós precisamos mudar de técnica, vamos imitar Paulo. E eles receberam lá o primeiro demônio depois que eles viram isso. Eram 7 irmãos que trabalhavam na mesma área. Receberam um cara endemoniado e disseram bem assim: em nome de Jesus que Paulo prega, nós ordenamos você que saia desse homem. O cara endemoniado olhou para eles e falou: olha, eu conheço Jesus, também conheço Paulo, mas vocês eu não sei quem é não, quem são não. E partiu para cima deles com raiva, bateu, surrou. Os 7 saíram por onde deu daquela casa, com as roupas tudo rasgadas, porque eles estavam querendo usar o nome de Jesus sem ter a autoridade de Jesus. É por isso que nós devemos caminhar nessa caminhada. 2 coisas se destacam em Jesus inigualável: o seu ensino, as suas palavras, não palavras vazias, mas palavras de quem sabe o que está falando. Os seus feitos, não qualquer feito, mas o feito do Filho de Deus que tem autoridade sobre o mal e sobre todas as coisas. Jesus inigualável, nós queremos ser iguais a Ele. Mas para ser iguais a Ele, eu quero te ajudar fazendo algumas perguntas antes da gente terminar. Eu quero que você reflita, se decida e haja a partir de hoje, a partir dessa leitura que nós fizemos. Vamos lá. Pergunta número 1. Você tem priorizado o aprendizado? No começo do sermão eu disse que Jesus priorizou o ensino em seu ministério. Ele gastou mais do tempo dele ensinando do que fazendo qualquer outra coisa. Se Jesus priorizou o ensino, eu devo priorizar o aprendizado. Você tem priorizado o aprendizado? Mais uma pergunta para te ajudar a pensar melhor sobre essa questão. Como anda a sua dieta espiritual? À base de sermões de fim de semana, meditações esporádicas, ou rica e balanceada, bem colorida? Meditação, estudo, prática e mais uma verdurinha, né? Oração, jejum.
Como anda a sua dieta espiritual? Para aqueles que talvez estejam se sentindo fracos, essa pergunta é muito importante. Como anda a sua dieta espiritual? Eu não me contento com vocês olhando assim para mim, eu quero ver se vocês decoraram. Vamos lá, lanche rápido, o que que é? Ih, tá fraco. Lanche rápido, o que que é? Meditação. Quanto que eu devo meditar? Pode meditar à vontade, manda ver. Refeição elaborada. Almoço, janta, o que que é? Estudo. Estudar a Bíblia. Aprender ela, ó. Tirar ela daqui, colocar aqui e aqui. Isso é estudo. Destrinchar. Se você vai preparar um frango, tem que tirar as vísceras dele, não é não? Para quem veio lá do interior sabe como é que é. Depois que você corta a garganta dele, não adianta botar na panela não. Você tem que abrir, tem que tirar com cuidado as vísceras, porque se estourar a bílis lá, já era a carne do frango. Não é isso? Quem que veio lá do interior sabe o que é. O povo daqui já compra tudo prontinho. Quem veio do interior sabe como é que é. Né? Tem que abrir, tem que tirar as coisas, tem que cortar. Né? A minha mãe fazia bem assim, ela pegava uma água quente, vinha e jogava em cima do frango assim. Aquela água quente deixava as peninhas tudo mole, aí ela ia e arrancava com a maior facilidade assim. Ó. Água quente mesmo. Acabava com as penas, tirava até os pelinhos, ficava limpinho assim, ó. Pelinha lisa. Não a minha não está lisa não. Mas ficava lisinho. Aí depois disso, pensa que está pronto? Não, vinha ela e espetava o frango. Massageava o frango. E temperava por dentro, e temperava por fora. Aí reveste com papel alumínio. Aí bota no forno, não na temperatura muito alta, mas na temperatura média, que é para assar bem devagarzinho. Porque quando você assa bem devagarzinho, o que acontece, gente? Que fome que está me dando. O que acontece quando a gente assa devagarzinho? Fica a carne macia. Bem macia. Suculenta, não é? Ai, que fome. A mesma coisa se aplica à vida espiritual. O estudo é assim, tem que destrinchar, tem que assar devagar, tem que gastar tempo comendo a palavra. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quem que acha ruim comer um frango assado? Vamos lá. Quem que não vê a hora de chegar o domingo só para ter uma desculpa para comprar o tal franguinho assado? Ontem o meu irmão ia embora, ótima desculpa para comprar um frango assado. A gente trabalhou em casa, não dá tempo de fazer comida, ótimo, vamos comprar um frango assado. Fui comprar um frango assado, ganhei um pernil. O almoço foi frango assado, olha como é que eu capricho nas refeições. À noite foi pernil, última refeição com o meu irmão, um pernil, ó, assado delicioso. Olha que coisa boa, né? Saindo lucro. Que delícia. Não precisa me convidar 2 vezes para um negócio desse, não. Teve um amigo nosso que fez aniversário e resolveu comemorar aí na churrascaria. Ô pastor, você vai? Olha rapaz, já que você está fazendo aniversário, né? Vamos lá sim. Vou sim. Achei ruim comer a carninha lá? Não, é uma delícia. Meus queridos, vamos aplicar um negócio aqui. Será que isso aqui é bom? Será que isso aqui é apetitoso? Prazeroso? Em alguns momentos nós estamos nos obrigando a ler a Bíblia. Obrigando a estudar, mas eu queria dizer para você, você está escolhendo o caminho errado. Isso aqui não é obrigação, é prazer. É saúde. O que leva você a abrir mão de certos alimentos não é justamente o prazer de ter saúde, o prazer de estar melhor, de estar mais belo, mais bela, a mesma coisa, não é imposição, é desejo. Eu queria que você repensasse isso, por favor, por favor. Como que anda a sua dieta espiritual? Qual distração lhe atrapalha quando você resolve prestar atenção em Jesus? O que é que sempre atrapalha? Será que Jesus tem condições de lidar contra qualquer mal que oprima a sua vida?
Vou perguntar de novo, vocês respondem com sim ou não. Jesus tem condições de lidar contra qualquer mal que oprima a sua vida? Tem ou não tem? Tem. Creia nele, confia nele, ele tem capacidade para te ajudar. Última pergunta, mais importante. Se você percebeu que há incoerência entre o que você fala e o que você faz, qual é a primeira atitude para resolver isso? Falo uma coisa, creio numa coisa, acabo vivendo outra coisa. Planejo uma coisa, sonho uma coisa com a bênção de Deus e tudo mais, acabo fazendo outra coisa. Parece uma maldição. Qual é a primeira coisa para sair disso aí? Eu vou dizer para vocês qual é o primeiro passo. Reconhecer e se arrepender. Jesus gastou muito do seu tempo chamando a atenção dos escribas, dos mestres da lei, falando: vocês são hipócritas. Por fora, vocês são túmulos muito caiados, branquinhos, mas por dentro eu sei, tem podridão, tem gente apodrecendo dentro. Vocês limpam o copo por fora, mas por dentro vocês deixam sujo. O que adianta isso? Isso é hipocrisia. Faz uma coisa, deixa de fazer outra. E Jesus mesmo disse: vocês comam um mosquito, mas engole. Quem sabe completar? Engole um camelo. Com o mosquito, engole o camelo. Presta muita atenção nos detalhes, esquece de outros que são mais importantes. Vocês têm que voltar, vocês têm que se arrepender, vocês têm que produzir fruto de arrependimento. Ele chama atenção, chama atenção, chama atenção. Sabe o que aconteceu? Tanto ele chamou a atenção que os caras mataram ele. E não se arrependeram. E o que deixa meu coração apertado, eu olhar para a Bíblia e perceber que, olhando para a realidade da minha vida, é muito mais fácil me identificar com os escribas, com os fariseus, com os mestres da lei, do que com Jesus. A gente se parece mais com eles. Quem quer terminar como eles? Eu não quero. Por isso que eu digo para vocês, o primeiro passo para mudar é reconhecer que há incoerência. Reconhecer que não dá desse jeito. Eu estou crendo numa coisa, eu estou vivendo outra. No meu coração, a minha vontade é essa, mas na minha ação eu estou fazendo o contrário. Deus, eu estou todo errado. Deus tem misericórdia de mim. Deus me ajuda, eu quero viver o que eu creio. Eu quero pegar esses sonhos de amar o Senhor e transformar numa realidade, dia após dia. Meus irmãos, eu faço isso na frente de vocês, é isso que eu quero fazer. Eu quero a intervenção de Deus na minha vida e reconhecer que eu preciso de salvação. Eu preciso de alguém que me cure, que me transforme. Porque eu sou doente. Escravo de mim mesmo. E todo mundo que quiser me acompanhar nisso, hoje é o dia. Sabe por quê? Para aquelas pessoas que não se arrependem, não há esperança. Mas para aquelas pessoas que reconhecem que precisam de salvação, precisam de algum tipo de ajuda de fora, porque não tem condições de resolver sozinho, para essas pessoas Deus providenciou salvação. E essa salvação aconteceu da seguinte maneira: essa pessoa veio e viveu entre nós como homem, Jesus. Nasceu, cresceu sem nunca pecar. Mas ao final da sua jornada, ele se deixou prender, se deixou levar até a cruz, foi torturado, maltratado, recebeu no seu corpo o castigo que não era dele, porque ele resolveu se oferecer no nosso lugar como um sacrifício vivo, para pagar as nossas dívidas, para aplacar a ira de Deus contra nós por causa do que a gente faz, que é diferente do que a gente crê. E diz a Bíblia que o seu corpo foi partido por nós.
O seu sangue foi derramado por nós. E todo aquele que nele crê, não perece, não morre, mas recebe o quê? A vida eterna. Eu convido você, hoje, a colocar a sua fé em Jesus. Jesus, eu sou torto, eu sou defeituoso, mas eu acredito que o Senhor pode me sarar e me restaurar, porque o Senhor é inigualável. Que tal fazer isso agora? Todos os inadequados, todos os incoerentes, todos os desajustados que fazem planos e não conseguem cumpri-los, todos os cansados de tanta frustração, todos que se sentem hipócritas muitas vezes, se sentem mentirosos e até envergonhados de chegar diante de Deus para adorar, porque sabe da sua real condição. Chega de tampar o sol com a peneira. Chegue diante dele do jeito que você é e simplesmente: Deus, me perdoa, me sara. Qual é a resposta dele para você? Vamos ter um momento de oração? Eu queria que você abaixasse a tua cabeça, por favor, e meditasse na sua vida. Eu deixei algumas perguntas para você. Eu quero que você pense nessas perguntas. Como que anda a sua dieta espiritual? Como que é o teu tempo de aprendizado? Como anda o seu momento de ensino diante de Jesus? Tem algo lhe atrapalhando? Tem algum mal lhe oprimindo? Tem alguma incoerência na sua vida? Diante das pessoas uma coisa, por trás das cortinas outra coisa. Que tal abrir o jogo? Que tal reconhecer o que você é de verdade? Senhor Jesus, ninguém nunca nos amou e nunca vai nos amar tanto quanto o Senhor nos amou. E o Senhor nos amou não porque nós éramos bons, porque nós sabemos muito bem a nossa condição diante de Ti. Isso torna tudo ainda mais incrível, porque o Senhor nos amou de forma incondicional. Amou gente pecadora, gente defeituosa, gente que vivia em inimizade contra o Senhor. Amou, mas não da boca para fora, amou com um amor tão sublime, tão perfeito, ao ponto de se oferecer na cruz como sacrifício vivo, em substituição ao castigo que estava reservado a nós. Nós cremos na salvação que o Senhor providenciou. Nós cremos que Jesus é sim o Filho de Deus, o Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Com gratidão no nosso coração participamos dessa ceia e lembramos do que o Senhor fez por nós. Lembramos também do compromisso que fizemos com o Senhor, de dedicar a nossa vida para vivê-la de uma maneira que glorifique o Teu nome em todas as circunstâncias, em todas as situações. Senhor, é muito difícil para nós, mas nós cremos que através da morte de Jesus, Ele comprou para nós essa nova vida. E ao comer do pão e beber do cálice, nós lembramos que tudo está consumado, que Ele conquistou a vitória, e todo aquele que está com Jesus nunca será envergonhado. Enche, Senhor Jesus, os nossos corações com esperança. Esteja conosco todos os dias até o fim, como o Senhor prometeu. Nos ajuda a vencer todas as batalhas dentro e fora do nosso coração. Fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece dentro do nosso coração o amor para contigo. Enche-nos de uma viva esperança de que um dia seremos totalmente restaurados e viveremos em alegria plena por toda a eternidade junto contigo. Abençoe-nos, Senhor. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Que nos traz estar